Na semana, em alusão ao autismo, nada melhor do que também destacarmos aqui no nosso programa, né, dicas de alimentação aí para os autistas, né, os cuidados também com relação à alimentação. Isabelle Cláudio, nutricionista, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos vocês que nos ouvem aí da sua casa, indo para o trabalho, para a escola, né? É um prazer mais uma segunda-feira estar aqui, Marcos. Nutrição no autismo, e aí? Então, antes de começar propriamente a questão da nutrição no autismo, eu queria trazer um alerta, né? Essa semana de conscientização do autismo, ela é uma luta que a gente vê, né? As pessoas comecem a enxergar que é uma luta e um pedido, né? Um pedido de familiares, um pedido dessas crianças para serem mais compreendidas, para serem mais respeitadas, né? Eu acho que a gente precisa entender que essa luta é a luta pelo respeito, pela compreensão, pela inclusão. Eu acho que a palavra real é a inclusão, né? E é algo que deve ser feito todos os dias. Essas famílias, né, essa semana, esse mês pintado de azul, né, esse mês de abril pintado de azul, é um mês que conscientiza as pessoas que o autismo existe e que ele precisa ser compreendido, tá? Sábado, eu ouvi a fala de uma mãe que me emocionou muito. E ela disse o seguinte, que enquanto vocês levam seus filhos para o cinema, para o shopping, para o teatro, né, para o restaurante, nós levamos os nossos para terapia, né? Isso foi uma fala que me emocionou muito e me emociona porque um dos grandes amigos do meu filho, ele é autista, né? E eu queria aqui deixar um beijo para a Alane, que eu acho uma mãe guerreira, para a Glorinha também, né? E todas as mães envolvidas nessa luta, Raquel e os meninos. Então, meu filho, eu sou muito grata por Tiago ter aparecido na vida dele e ele ter crescido, né, aprendendo sobre respeito, sobre diversidade, sobre as diferenças e as necessidades que a pessoa com autismo tem, né? Então, assim, queria aqui, então, isso é um apelo nosso, eu acho que elas não podem e não devem lutar sozinhas, essas famílias não precisam lutar sozinhas, a gente precisa lutar junto com elas e mostrar que as diferenças existem e precisam ser respeitadas, tá? Então, deixo o meu beijo a todas as pessoas que me escutam em casa, né? Que lutam por essa causa e estamos juntos nessa aí, tá certo? Então, para falar do autismo, Marcos, a gente tem... se Geraldinho falar aí, você me avisa que eu paro. Certo, tranquilo. Então, para falar do autismo, a gente precisa, né, compreender que existe uma genética envolvida, sim, mas o que agrava é o ambiente. Tá? Então, o ambiente em que se expõe. E quando eu falo em ambiente, gente, entendam que não é só o que aquela pessoa come, né? Mas é o que ela está em contato. A gente sabe que a pessoa com autismo, né? Ela possui diversas hipersensibilidades. E essas hipersensibilidades não são só alimentares, né? A gente sabe que é de tato, que é de audição. Então, ela tem muita hipersensibilidade sensorial. Mas minha área, como é a alimentação, então eu vou falar um pouco sobre a alimentação. A gente sabe que muitos estudos hoje estão sendo desenvolvidos. Marcos, e até uma curiosidade, os Estados Unidos, ele é o país que mais estuda sobre autismo hoje em dia. E o CDC, ele fez uma pesquisa, saindo de casa em casa, para saber se naquela casa existia alguma criança acima de 4 anos diagnosticada com autismo. E eles saíram em todas as casas. Tem alguma criança diagnosticada acima de 4 anos com autismo? E eles concluíram na época na época do estudo, que existia de uma criança autista para cada 33 crianças neurotípicas, como a gente chama. Então, a partir desse estudo, eles fizeram uma perspectiva para os anos futuros. Em 2000, mais ou menos lá 2033, 2036, vão existir uma criança autista para cada 3 ou 4 crianças nascidas. Então, a gente precisa enxergar muito além, né? É uma preocupação que a gente precisa ter, tanto na preparação materna, né? Na gestação dessa mulher, como também serviços de saúde estarem preparados também
para a inclusão, né? Eu acho que nem só os serviços de saúde, mas a educação também, né? Para essa inclusão dessas crianças. Então, como é que a gente precisa pensar? Hoje a gente sabe que alguns estudos em relação à alimentação, eles estão muito à frente. A gente tem aí o ácido fólico, e eu quero começar pelo ácido fólico, que é mais rápido. O ácido fólico é um comprimidinho que se toma na gestação, tá? É uma vitamina. E a gente precisa entender que a forma que muitas vezes se utiliza, ela não é a forma ativa, tá, gente? Então, um ponto é esse. Então, não se usar em excesso o ácido fólico, porque ele pode também, né? Alguns estudos mostram que algumas mulheres não têm a enzima para metabolizar esse ácido fólico e deixá-lo na forma ativa, tá? E aí isso podendo se transformar em uma forma tóxica, tá? E passando livremente pela placenta. Esse é um ponto, tá? E a forma ativa é na forma de metil, tanto que hoje vários suplementos eles já estão na forma ativa, graças a Deus, porque a gente não sabe quem é a mulher que não consegue metabolizar, né? Então, assim, graças a Deus. E outro ponto, gente, é a presença de agrotóxicos, né? De uma substância nesses herbicidas, que é o glifosato. Eu sempre falo do glifosato porque o Brasil, ele é um país que permite muito agrotóxico nos alimentos, tá? Então, assim, esse glifosato, gente, ele já está sendo estudado como causador de diversas doenças neurológicas, tá? Então, assim, o glifosato agora, ele está sendo bem estudado também no autismo. Onde é que a gente encontra isso? Em alguns alimentos, e principalmente nos alimentos transgênicos, como, por exemplo, a soja e o milho. Ah, Isabelle, eu devo me preocupar com isso? Claro, tá? A maioria da soja e do milho que a gente utiliza na nossa alimentação, ele é transgênico, tá? Por isso, hoje a gente já tem, né, a farinha de milho, o cuscuz, né, lá, o flocão orgânico, ou seja, aquilo quer dizer, se é orgânico, ele não vai ter a presença desse glifosato, tá? Então, assim, procurem alimentos. Ah, mas eu não consumo soja, eu não consumo milho, Isabelle. Consomem diretamente, né? Até no leite em pó existe um emulsificante lá que é de soja, a lecitina de soja. Então, assim, tenham cuidado, tá? Com esses excessos de alimentos durante a gestação e após o nascimento do bebê, que contenham muitos alimentos transgênicos, principalmente soja e milho, tá? Outro ponto é a saúde da mãe, a saúde materna. Ter uma dieta aí isenta desses alimentos industrializados em excesso, de alimentos transgênicos, tá? Porque você está construindo uma vida. E a gente precisa, a gente não sabe se ele vai ter a genética, sim, mas o ambiente vai influenciar muito mais, tá bom? E em relação à criança, né, quando é diagnosticada no transtorno, né, no TEA, a gente tem muito cuidado na alimentação. Principalmente, acho que todas as mamães aqui já se depararam alguma vez com a orientação de exclusão de leite e glúten, né? Então, assim, é uma orientação que a gente faz mediante estudos que são feitos. Por quê? No autismo, a gente vê diversas alterações, inclusive gastrointestinais. Tá? Então, a gente tem um intestinozinho mais sofrido, um intestino que tem uma desbiose, que é aquele desequilíbrio das bactérias intestinais, prevalecendo mais as bactérias patogênicas. A gente tem uma hiperpermeabilidade intestinal, um intestininho mais em peneira, e isso trazendo aí também, como é que eu posso dizer, alguns transtornos também imunológicos e, a partir disso, os neurológicos, porque, como eu sempre falo aqui na saúde intestinal, o intestino está diretamente ligado ao cérebro. Então, a gente também tem essas alterações neurológicas. Então, cuidar do intestino dessa pessoa é extremamente importante, porque além das sensibilidades, a gente vai ter aí alguns desarranjos intestinais, vamos dizer assim, essa palavra nem é bonita, mas eu vou usar desarranjos intestinais. Transtornos intestinais, né? Algumas disfunções, eu achei a palavra, Marcos. Algumas disfunções intestinais que a gente precisa tratar. Fechar a barreirinha das células intestinais, melhorar a mucosa, melhorar essa microbiota intestinal para que a gente responda também, assim, minimizando alguma sintomatologia que esse paciente apresente, tá?
Então, assim, utilizar... Isabelle, por que tirar esse glúten e esse leite? Porque se observa em estudos, aqui não sou eu que estou dizendo, se observa em estudos que quando se retira o glúten e o leite derivados da dieta desse paciente, ele apresenta melhoras em alguns sinais e sintomas, tá? Então, assim, de antemão, a gente faz isso. Mas, Isabelle, retira tudo? Não, claro, né, gente? A gente lida com uma pessoa que tem uma seletividade alimentar muito grande. E a gente não pode simplesmente tirar, né? Então, é um trabalho de formiguinha. É você tentar introduzir novos alimentos para fazer a retirada de outros, tá? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, aos poucos, porque a seletividade existe. Certo? Então, assim, trabalhar muito bem a questão do glúten, da lactose, industrializados, diminuir muito esse consumo de industrializados, tá, gente? Porque eles trazem uma piora muito grande a nível gastrointestinal, tá? São pacientes que a gente observa também uma deficiência em zinco, e aí, por essa deficiência, a gente baixa a acidez de estômago, a gente prejudica aí a digestão, e aí o intestino que vai sofrer, tá? Então, a gente precisa ter alguma suplementação específica para esse paciente, magnésio, zinco, para melhorar também neurotransmissores, certo? E aí a gente trata esse paciente com muito cuidado. E acho que paciência seria o nome ideal, certo? Ok, tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Isabelle, o que é que causa tantas aftas na boca e o que é bom para acabar com elas? Tem alguma relação com a nutrição? Mas no autismo, não. Não, ele não explicou se é no autismo. Gente, aftas, ela pode ter várias causas, né? Um refluxo, né? Esse refluxo ácido, né? Quem tem essas gastrite, esofagite, ele tem geralmente, né? A gente chama essa estomatite. O paciente geralmente tem essas aftas, mas eu gosto de pensar mais além. A gente pode pensar mudança de microbiota bucal, a gente pode pensar hipersensibilidade alimentar. Se for em criança, esse último congresso que eu fui agora de modulação intestinal, eles alertavam muito em relação a dentistas, né? Se os dentistas pudessem trabalhar junto com os profissionais da nutrição, na identificação de hipersensibilidades alimentares seria muito interessante, porque essas aftas recorrentes, elas podem ser, não estou dizendo que são, podem ser um sinal de hipersensibilidade alimentar, por exemplo, ao trigo, né, ao glúten, mais especificamente. Então, assim, a gente poderia, né, geralmente essas coisas acontecem, de repetição, gente, é algo que a pessoa come muito frequentemente, tá? É algo que a pessoa goste muito e come frequente, e isso acontece de repetição. Mas ele pode ter muitas outras causas, não sou eu que faço diagnóstico, mas a gente busca algumas outras questões, né? Dentro da alimentação, como, por exemplo, algumas hipersensibilidades, tá? Mas não descartando também problemas estomacais. Sou Isabelle Costa e quero aqui dizer que mesmo sendo amiga da família e da doutora Isabelle, fui à procura da mesma através do programa. Coisa boa, Eu sou satisfeita em toda segunda-feira poder desfrutar das informações que a mesma passa no programa. Sempre muito sábia e de muita valia. Um abraço, Isabelle. Ô, Belinha, xará, obrigada. Né? Um beijo, meu amor. Vixe, me emocionei aqui. Que mais dicas para o autismo você destacaria? Então, gente, em relação ao autismo, né? Na nutrição, a gente tem, como eu falei para vocês, a questão do ácido fólico, a questão da exclusão de alguns alimentos, mas o mais importante, né? Como trabalhar esses neurotransmissores, que a gente sabe que a gente tem excessos de né? Em alguns momentos na agressividade, por exemplo. Então, como trabalhar esses neurotransmissores para a gente melhorar aí serotonina, dopamina, GABA, né? A gente traz também, além dessa suplementação de alguns nutrientes, a gente pode trabalhar alimentos que são bem interessantes, né? O cacau, por exemplo. Então, a gente não fazendo... Isabelle, mas você
acabou de falar que a gente tem que tirar derivados de leite, chocolate tem leite, né? Não, eu estou falando do cacau, né? Então, a gente acrescentar na alimentação desse paciente cacau. Você pode fazer banana, que a gente também já tem aí um triptofano aí de presente, né? Então, a gente trazer algumas estratégias, como, por exemplo, uma banana, um cacau, uma canela. Eu sei que a canela vai ser mais complicado se usar, mas iniciar com cacau para dar um gostinho diferenciado vai ser bem interessante, tá? Isabelle, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Gente, eu que agradeço, né? E só pedir mais uma vez para que sejamos respeitosos, inclusivos com essas pessoas. Elas precisam da nossa empatia, né? Essas famílias precisam, não julguem, tá? Não olhem feio. Elas precisam de um olhar de compreensão, tá? Então, apoiem essa causa, sejam inclusivos e só sabe quem tem uma criança dessa perto, né? Meu filho, eu digo muito que eu sou muito feliz por meu filho ter como um amigo, um grande amigo, uma criança autista, porque ele aprende muito. Eles dizem que a inclusão, né? A inclusão, essa pessoa com autismo, ela vai aprender com os outros, mas os outros aprendem muito mais com ela. Tá? No respeito, no entender suas necessidades. Então, por favor, sejam inclusivos e abracem também essa causa, tá? Um grande beijo. 7h19, confirmando 7h19. Vamos aqui agora a qualquer ponto da cidade de Caicó. Tem